Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode! E aí, gente? Pode Cá! Claro que pode. Então nós vamos agora brindar com o livro. Mais um Recebidos da Companhia das Letras. Companhia das Letras. E um livro que cai na sua prova, então você tem que ler, sim. Que prova? FUVEST. Gente, antes de tudo, muito obrigada à Livraria da Vila por ter nos cedido esse espaço maravilhoso. As pessoas aqui nos tratam com muito carinho e muito respeito. E por que é tão gostoso estarmos aqui? Porque cheira livro. E eu amo isso, cheira cultura, cheira verdade, cheira educação, cheira transparência. E vamos lá, aqui na nossa mesa nós temos 4 edições de nebulosas, tá? 4 edições, vamos lá. Carla, a primeira edição que eu comprei foi esta. É a mais popular. É a mais popular. Encontra. Só que, não sei, eu comecei a ler 3 vezes, por isso que eu acho que uma edição faz toda a diferença. Comecei a ler 3 vezes, não ia pra frente. Quando a companhia nos mandou esta edição aqui, tem pra vender aqui sim, na Livraria da Vila. Ela começa, essa edição, o início dela é explicando o livro, que é muito legal. Então, por exemplo, aqui eu entendi que a Narcisa Amália é uma mulher à frente do tempo dela. Sim. Né? Esse livro aqui foi elogiado, leia o trecho, por Machado de Assis, por Dom Pedro. Ela escreveu o primeiro poema dela, intitulado A Lua, aos 17 anos. Só um pouquinho pra contextualizar rapidinho antes da gente começar a falar dela. Além do que a Carla falou, né, que tem aqui um trecho não, são quase 50 páginas explicando o livro. No final tem o primeiro prefácio do livro reescrito aqui para vocês e tem também um glossário, porque uma das dificuldades para ler esse livro é o vocabulário. A Narcisa já trouxe um vocabulário que já era muito acima na época dela, então na nossa fica assim um obstáculo, né? Então essa edição da Companhia das Letras realmente é perfeita, a mais completa, a gente super indica. E é legal porque assim, o livro fica fácil. Como exato. nós estávamos conversando, escuro, né? Não é porque nós somos professoras de português que a gente vai falar pra gente. Eu tenho dificuldade de ler poesia. Eu também. Não é a coisa mais fácil. Eu lembro do dia que o Fernandão fez um pod conosco sobre poesia. Você tem que, pra ler livro de poesia, você tem que ler alto, você tem que declamar a poesia, sentir, viver a poesia. E ele falou uma coisa também, tem que degustar. Degustar, é isso aí. Você lê um romance, você vai no embalo, né? A poesia não, ela exige tempo de maturação. Você tem que ler pelo menos umas 2 vezes. Você não tem que adianta ler querer já interpretar logo na primeira leitura, porque muitas vezes foge a compreensão. E é nisso que eu acho que a Companhia das Letras saiu na frente. Porque fazer essa introdução, porque a poesia depende muito do contexto histórico que os textos foram escritos. Então você já tendo esse embasamento de época, de estilo, você consegue compreender melhor, fazer uma melhor análise. Sabe uma coisa, né? Ela fala assim, aqui é a primeira geração do romantismo. Esse aqui já é a segunda geração. Isso é muito legal, porque... Por quê? Vamos voltar para as aulas de literatura? Quando a professora de literatura, elas colocam na lousa características do romantismo. Isso é super importante para você entender a obra. É o que você vai Mas procurar qualquer dentro obra é do o que poema. você vai procurar dentro do poema. Por exemplo, aqui, quando tem Resende. Eu amei esse poema. Eu amei, só que quando que eu comecei a amar o poema? Eu gostei muito do poema. Foi um dos que eu mais gostei. Porque eu entendi a época, quando tudo fez sentido. Porque até então, eu li aqui lá em casa, li alto pra ter inspiração. E aí? Por exemplo, no seio majestoso do infinito. Mas aí não depois entende de onde veio. O vocabulário, as referências, as temáticas abordadas. Por isso que a gente fala que sempre literatura, a gente nunca pode desassociar o contexto histórico, a vida pessoal do poeta, porque a gente está falando de um subjetivismo muito grande aqui, de uma pessoalidade muito grande nos textos, então não dá para deixar separado, em caixinhas separadas, é tudo junto. É tudo junto. Então, agora sim, vamos. Então, como as meninas disseram, o Machado de Assis, ele fez um texto falando sobre a publicação desse livro, e é importante a gente analisar o seguinte...
na época, uma mulher escrever já era uma coisa muito à frente, né? Uma coisa até meio inadmissível ainda para a época. E aí, quando uma mulher publicava alguma coisa, para ela ser lida por outros, precisava um homem falar, olha, vale a pena ler. Uma validação, né? Precisava dessa validação. E a validação dela veio de nada mais, nada menos que Machado de Assis. Lindo, né? maravilhoso. Olha o que ele fala, ó. A leitura das nebulosas causou-me, a este respeito, excelente impressão. Achei uma poetisa dotada de sentimentos verdadeiros e real inspiração, a espaço de muito vigor, reinando em todo o livro um ar de sinceridade e modéstia que encanta. E todos estes predicados juntos, e os mais que lhe notar a crítica, é certo que não são comuns a todas as cultoras de poesia. Vale lembrar que o início, né, do texto dele, ele fala que ele foi ler o livro com ressalva. Que é mulher. Porque era mulher. Exatamente. E aí, depois dele ler esse livro, né, ele escreve o texto falando, olha, eu me surpreendi. Vale a pena, leiam também. E aí não só de Machado de Assis, que pra mim já bastava, entendeu? Mas Dom Pedro II também elogia este poema que eu dizia no início, que ela publicou aos 17 anos. Então pensa, e a gente fala aos 17, com o olhar de hoje, de que é uma menina, mas com quantos anos ela casou? 13 anos. Primeiro casamento. 13 anos. E já foi no contracorrente, no contrafluxo, porque ela se casa aos 13 e se separa numa época em que isso não existia. Depois ela se casa de novo e separa de novo. Então ela faz a vida dela, ela não quer nem saber das convenções sociais. É isso mesmo. E sabe uma coisa assim que você fala, né? Que não é só desta época. Não. Até hoje. Quando a gente fala assim, nossa, mas uma mulher, eu até anotei isso aqui no livro. Nossa, nunca ninguém esperava um livro deste feito por uma mulher. E até hoje, tantas coisas grandiosas que as mulheres fazem, não se espera que uma mulher... É sempre faça colocado à aquilo. prova, né? De que Sempre. será que realmente foi? Isso me lembra muito, já pegando essa ideia, de quando Raquel de Queiroz escreveu O 15. Sim. Que foi o romance dela de estreia aos 20 anos, né? Ela escreve por volta dos 19 para os 20. E a almarada toda pega e põe na prova de que será que realmente tinha sido essa menina de 20 anos que tinha publicado? Acharam até que tinha sido o próprio Graciliano Ramos, né, a escrever o livro, e na verdade era uma mulher. Mas é desse jeito. E ela também é reconhecida como a pioneira do feminismo no Brasil, que é um dado, eu vejo como importante no momento em que nós estamos vivendo, e como tudo para nós é repertório para um bom texto. E ela também é considerada a primeira jornalista mulher a trabalhar com jornalismo. Né? Então ela é pioneira em muitas questões aí. E ela vai ser filha de professores, os pais dela vão ter escola, ela começa trabalhando como professora primária, e ela vai falar muito também sobre a emancipação feminina por meio do estudo. Ela vai perceber que a vida dela deu uma crescida, né, por conta do estudo. E aí tem trechos dela que lembram muito o opúsculo humanitário. Sim. Então tem um aqui, ó, entre nós, a instrução mesmo a mais elementar tem até aqui constituído o monopólio do homem. Ora, à medida que o homem sobe, a mulher desce, naturalmente. E essa diferença cria entre ambos uma profunda separação intelectual e moral que arrasta consigo todas as desordens do lar. Isso lembra muito, né, o Anísia Floresta, falando que a gente precisa, para a sociedade evoluir, até para um lar ser edificado, a gente precisa da instrução feminina. Então pode também aparecer na sua prova essa correlação. Que é o que a gente já viu a FUVEST fazendo no ano passado, né? Então ela fez ali conexão de As Meninas, ela fez conexão de Opúsculo Humanitário e Memórias de Marta. Então pode se preparar para isso, encontrar conexões entre as obras. É isso. E sabe uma coisa importante também? Como a FUVEST vai mudar a cara, só que você pode encontrar na prova de sociologia. Essa visão da mulher é uma coisa bem forte. Claro. Então vamos lá, vamos teve, começar. Né, inclusive uma questão de sociologia que falava da Noemi, não era de Caminho de Pedras? Eu acho que era. E essa daí na verdade é do FUVEST 2026. Do ano passado. Deste ano. Isso, para entrar neste ano. Ô, gente, então vamos lá, ó.
Vamos começar com resenha. Nebulosas, tá bom. Que dá Vamos lá, título ao Nebulosas livro. faz parte de qual escola, de qual parte do romantismo? Eu acho que se encaixa, ou parece muito, com a segunda geração. Segunda geração. Né? Porque Nebulosas, gente, vai ser um poema que a gente começa a ler. Até uma dica muito importante tente colocar as frases, os versos, na ordem direta. Ai, não cai gramática na prova. Claro que cai, bebê. Aqui, pra lembrar a gente. Você colocar na ordem direta facilita o entendimento da mensagem e pode ser um exercício de segunda fase. Sim. Pedir pra você colocar na ordem direta. Inclusive, como é uma figura de construção de texto, Sim. quando você estuda as figuras de linguagem de Hipérbato. sentido, tem Hipérbato, inversão. Isso. Então, o que é a ordem direta? Primeiro o sujeito, depois verbo, depois os complementos. Então, identifique o verbo, identifique em seguida o sujeito, organize, né, os complementos após isso, para que a informação fique mais clara. Então, essa é a primeira dica para entender principalmente nebulosas. E uma coisa importante, a gente tem que enxergar a gramática como essa ferramenta que vai auxiliar você a desvendar o texto, a ler o texto, a abrir o texto, né? Então vamos lá. E aí vamos do título, nebulosas. Eu trouxe uma pequena definição da NASA. Para começar. Rosas é um adjetivo. Porque a gente é interdisciplinar, entendeu? Nebulosas são imensas nuvens de gás e poeira situadas no espaço, por vezes associadas à formação de novas estrelas ou ao resultado de uma explosão de uma estrela moribunda. Então esse é o conceito científico. O que nebulosas aqui quer dizer? Pus mais um trecho, agora não mais a NASA, né? Poeticamente, uma nebulosa pode ser vista como um útero cósmico, um véu de poeira e luz onde nascem as estrelas, como se o universo sonhasse consigo mesmo e nesse sonho criasse faíscas de eternidade. Então a nebulosa poético, né, é o que vai trazer a luz, a estrela nova, então a inspiração, a criação. Então o que parece para a ciência algo nebuloso no sentido de obscuro, né, ou então só uma nuvem de poeira, né, que a gente não consegue identificar direito o formato, para a literatura, para a poesia, pode ser a fonte de inspiração, pode ser o acessar o universo, acessar o transcendental, né, ir ao infinito e trazer a poesia. Sim, Chique, Foi né? isso que ela fez. Posso começar a ler o trechinho? Pode. No seio majestoso do infinito, alvos cisnes do mar da imensidade, flutuam tênues sombras fugitivas, que a multidão supõe densas caligens e a ciência reduz a grupos validos. Vejo-a surgir à noite, entre os planetas, como visões gentis a fluxo dos sonhos, e as esferas que curvam-se trementes, sobre elas desfolhando flores d'ouro, roubam-me instantes ao sofrer recôndito. Vamos lá. Mais Vamos começar isso. essa primeira estrofe, uma análise, né? O eu lírico se coloca, então, vendo essas nebulosas surgindo, Sim. contemplando este infinito, né? E aí até coloquei aqui, os instantes do eu lírico são dedicados a essa contemplação do universo. E ele Porque fala é isso, daí né? que vai vir toda a inspiração. Exato. Costumei-me a sondar-lhe os mistérios, desde que um dia a flâmula da ideia, livre ao sopro do gênio, abriu-me o tempo. E continua isso. Aí ele Gente, é de bonito, né? Ele Olha lá, lírico, grande então, vai eloquente. sondar os Isso. mistérios da vida. O eu lírico se coloca aí, que lembra um pouco a segunda geração, porque o poeta, principalmente da segunda geração, ele vai se colocar como um sofredor, mas também como alguém que está à disposição de traduzir os mistérios da vida, Sim. os sentimentos da vida. Então aqui essa contemplação vem para depois vir a tradução, o registro disso tudo, né? Depois da terceira estrofe, isso que a Carla leu são primeira e segunda estrofes.
Depois da terceira estrofe até a oitava, o eu lírico vai continuar falando desse sofrimento, de como ao observar as nebulosas ele se sente como se ele estivesse caindo num emaranhado, assim, imagina, ele usa até o eu lírico usa a palavra corimbus. Corimbus é uma flor que tem seus galhos que vão se entrecruzando. Então é como se essa nebulosa formasse uma rede em volta desse eu lírico, como se fosse essa planta, né? Envolvendo nesse mistério todo, e ele tem esse sofrimento, mas também é sua fonte de inspiração. Olha o que ele diz aqui, ó. Um dia no meu peito desalento cravou sangrenta garra. Trevas densas nublaram-me o horizonte, onde brilhava a matutina estrela do futuro. A gente já percebe esse sofrimento dele sendo cultivado e aí, apesar né? do sofrimento, né, são essas nebulosas que trazem a inspiração, que reerguem este eu lírico para que ele tenha a sua inspiração brotando nele e consiga produzir o seu texto. Exato. Ele fala, ó, ameias então, pronto, né? Acabou. E aí, a última estrofe também é bem importante. Assim nasceram os meus tristes versos, já lembra a segunda geração, né? Que do mundo falaz fogem as pompas. Não dormem eles sob os áureos tetos das térreas potestades que falecem de morbidez nos flácidos triclínios. Cortam as brumas glaciais do inverno, adejam nas estâncias consteladas, onde elas pairam, e a luz da liberdade, devassando os mistérios do infinito, vão no sólido de Deus rolar exânimes. Então aqui, através dos versos tristes, vai desabrochar o infinito. Sim. Vai desabrochar o mistério da vida, né? Então, como a gente disse, essa questão da segunda geração do poeta ser um sofredor, mas usar este sofrimento dele como fonte de inspiração e como sensibilidade para conseguir absorver o mundo e traduzi-lo para nós, meros mortais. Isso, então o que a gente pega de característica dessa segunda geração? Esse sentimentalismo, essa melancolia, essa entrega pessoal, tudo bem? Isso tudo faz parte de característica da segunda fase, que a gente denomina ultrarromantismo. Isso. Certo? E aqui vale lembrar que esse poema tem versos todos decassílabos e brancos, ou seja, sem rimas. Sem rimas. Tá? Mas tem também um recurso de escrita, de construção dos versos da estrofe, que é o enjambemã. Que é a leitura continuada até o próximo verso. Isso. Que eu posso falar, eu acho difícil. Eu acho isso muito difícil. Essa leitura continuada. A dica é sempre ver se tem pontuação no final do verso. Então, na hora de você fazer a declamação de poesia, né? Porque ela não é feita somente para ser lida, mas também declamada, que ainda faz até mais sentido se você ler em voz alta, como a Carla disse, é observar. Tem pontuação no final do verso? Se tiver, você dá aquela pausa estratégica que a gente sempre dá quando está fazendo leitura de poesia. Não tem pontuação, isso significa que a leitura continua no verso seguinte, tudo bem? E isso até chegar ao modernismo, né? Então, e aqui todos os poemas de nebulosas têm epígrafes. Isso é muito importante. Epígrafe é uma pequena citação no começo do poema de um outro poema, de um outro autor. E essas epígrafes, elas trazem a essência do tema que o poema vai tratar. Exato. Então, por exemplo, a epígrafe de nebulosas chamamos de nebulosas as manchas esbranquiçadas que vemos aqui e lá em todas as partes do céu. Sim. Então já vai falar dessa questão cósmica, mas também lembrando metafórico, né? Porque representa, na verdade, os mistérios da vida, os mistérios que estão além do nosso entendimento e do nosso alcance. Perfeito. Vamos pro próximo? Saudades. Vamos. Agora, Resende? Página 100. Gente, Resende foi um dos meus preferidos. Porque Resende é a muito cidade de onde ela veio, né? Onde ela morou. Onde ela morou. Então tem essa coisa ela vem de São João da Barra, São né? João da Barra, Muda pra Resende por conta da doença do pai. do pai. 100 e quanto? 100. Vamos lá, então, para a primeira geração. A primeira geração do romantismo, ela é chamada de indianista e também de nacionalista. E uma característica muito forte que vai estar presente em Nebulosas é falar da terra natal, dos elementos que lembram a terra natal, da exaltação da pátria. E aqui, isso também muito focado no contexto de exaltar a terra natal, onde ela cresceu, de lembrar das suas origens, das suas raízes, né? Então o romantismo traz muitas vezes numa questão macro, falando de nação, ela vai falar bastante da exaltação do regional dela, isso, né? da valorização do lugar onde ela cresceu. Ela até onde personifica Resende.
Ela personifica Resende. Para você aí se localizar no tempo, a primeira geração, talvez o poema mais conhecido seja a Canção do Exílio que do saudades Gonçalves. que eu tenho. Não. É minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Todo mundo As sabe. aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. lá. E esse saudosismo, esse amor à pátria eu amo. E ela tem um amor à cidade de Resende, que é a cidade onde ela passa, eu acho que o maior tempo da vida dela, e ela é muito feliz, né? Então já começa com uma epígrafe. Eu te achei, meu bordão de romeiro, qual mal me esperavas, talvez. E ela vai falar disso. A terra que está lá esperando por ela, esperando que ela volte, né? E a alegria de estar de volta. Ela já começa assim, ó, e sem fim, né? Tipo, enfim, encontrei, né? Então olha lá, enfim te vejo, estrela da alvorada, perdida nas selagens do horizonte. Enfim te vejo, vaporosa fada, dolente presa de um sonhar insonte. Enfim, de meu peregrinar cansada, pouso em teu colo a suarenta fronte, e contemplando as pétreas cordilheiras, ouço o rugir de tuas cachoeiras. Isso, então ela tem esse enfim, tipo, ufa, cheguei, estou segura, Exato. estou protegida, estou onde eu gostaria de estar, né? E tem também essa idealização do lugar. Então, a cidade é a estrela da alvorada, é a vaporosa fada. Exato. Então, bem característica do romantismo, essa idealização, né? E ela mostra que antes ela vivia triste, que antes ela estava triste, mas quando ela chega... Enfim, ela fala isso logo na segunda estrofe, né? Olha lá, os 2 primeiros versos. Mal sabes que profundos dissabores passei longe de ti, Éden de encantos. E de todos novo, ela começa né? assim: vivi bem triste, o coração enfermo, buscava embriagar-se de harmonias. Porém, via do céu no azul sem termo, um presságio de novas agonias. Ela fala aí que quando ela chega, tudo fica melhor. Caminhei, caminhei sem ter descanso, ao som das epopeias das florestas. Caminhei, caminhei, e no remanso da tarde, ouvi do mar as vozes mestas. Caminhei ainda mais, com nobre empenho, penetrei no sagrado santuário, onde o gênio em declínio arrasta o lenho do trabalho em demanda de um calvário. Então, longe de Resende é o calvário, é o caminhar, é o sofrer, é o dia triste, até que ela consegue voltar, né, e se sentir encontrar bem. felicidade. Mas, né, tem essa característica dos poemas dela, tem o mas, isso lembra muito o que Camões fazia, né? Então ela vem falando dessa tristeza, desse caminhar, desse sofrer. Como se Aí fosse ela uma lança estrutura argumentativa, E, né? e ela quebra, Aí ela traz o mas, ela a faz uma oposição. quebra, uma oposição. Mas, após a negridão da noite lenta, na curva do horizonte, o sol resplende. Após o horror de tétrica tormenta, gazia o Santelmo lá no céu que se acende. Após o latejar da dor cruenta, vejo-te enfim, ó plácida Resende. Debruçada ao cimo da colina, sorrindo meiga a exausta peregrina. Ah, mas essa parte eu também assim que ela adorei, se ó. vê, né? Abre-me os braços, filha do ocidente. Quero beber teus malditos luares. Quero escutar o soluçar plangente do vento pelas franças dos palmares. Posso falar por que eu acho que eu amei tanto? Porque quando eu vou chegando na cidade da minha mãe, eu sinto isso, aquele abraço. Parece que lá não tem problema. Lá é larga, sabe? até Lá o é cheiro, larga, né? muda o cheiro. Ela É um tranquilo, sabe? Você tá no colo, você tá no ventre materno, é isso. Olha lá, que saudades que eu tinha das campinas, destes prados e veigas odorantes, de teu tirso de cândidas neblinas, recamado de auroras cambiantes. Parece que é o encontrar aquilo que faltava. Parece não, é? né, de fato, né? E aí, falando da estrutura, então, é um poema que dialoga com a primeira geração, exalta essa terra natal, idealiza com alguns vocativos aqui, né? E falando da estrutura, a gente tem um esquema de estrofes com 8 versos, as oitavas, versos decassílabos e a rima AB, 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 CC, o que lembra a estrutura de Lusíadas, né? O verso decassílabo e oitava, a mesma estrutura. Exato. Então tem esse diálogo também, porque pode aparecer para você em prova não apenas uma interpretação do conteúdo, mas também uma análise da estrutura do poema, Exato. né? Para você lembrar que você aprendeu métrica, que você aprendeu esquema de rimas. Então vale observar essa estrutura mais formal do poema também. E se a gente olhar para a
esses vocativos que você comentou também lembra muito Camões, É. né? Então Até ela fala quando que é ele- a filha a de ninfa. Tupã, ninfas, É. né? As fadas. Lembra bastante os Lusíadas. Agora, saudades. Saudades, página 57. Saudades é um Isso. também que eu gostei. Eu gostei Eu gostei também. bastante. Saudades gosto. também volta, Foi o que eu mais saudade daquilo que passou, daquilo que viveu. Ah, eu gostei. Vamos E é epígrafe. bem característico de segunda fase esse, Muito. né? Muito característico. Muito. Meus funerários gemidos vão legando a imensidade, um vasto arcano, a tristeza, um canto eterno, a saudade. E é um soneto, né? É um soneto. 4, 4. Não, não, lá não, é 4, 3, 4. Não, é tudo 4. É tudo É tudo 4. quatro, não é Parece soneto, não. 3-3 aqui Não, no e ele final. tem a né? segunda parte também. Tem a que parte é a atrás, eu oposição. esqueci, isso. exatamente. Então, vamos lá. São saudades é o título, né? E saudade do quê? Saudade de onde ela nasceu. São João da Barra, no Rio de Janeiro. Como a gente comentou, ela nasce nesse lugar, gosta de lá, se muda pra Resende por conta da doença do pai, depois ela tem que se mudar de Resende também. Então ela vai falar muito sobre esses dois lugares, um onde ela passou a infância, outro onde ela passou mais a juventude, né? A saudade que isso traz, e isso lembra... De tempos a primeira felizes, geração. né? De tempos felizes, Isso. de tempos da E infância. aqui também que não a gente voltam vai ver, mais. em Resende, ela exalta a terra natal. Aqui ela fala da saudade, nessa coisa de se sentir seguro voltando para a infância. Quando o romantismo na segunda geração, quando ele tá muito sofrido, com muito peso da realidade, um dos escapismos que eles usam é o voltar para a infância. Esse lugar aconchegante, tranquilo. Aí traz vem, ó, que paz. saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Exato. Da minha infância É, querida, que os anos não fazem mais exato. Casimiro. Casimiro de Abreu. Vai dialogar bastante com o Casimiro. Posso começar esse? Pode, Tenho pode. saudade dos formosos lares, onde passei minha feliz infância. Dos vales de dulcíssima fragrância, da fresca sombra dos gentis palmares. Minha plagra querida, ainda me lembro quando através das névoas do ocidente, o sol nos acenava adeus languente, nas balsâmicas tardes de setembro. Ai, gente, eu vou até chorar. Vamos ler todo esse. Vamos, vai, vê os dois. Lançava-me correndo na avenida, que a laranjeira enchia de perfumes. Como escutava trêmula os queixumes das auras na lagoa adormecida. Eu era de meu pai, pobre poeta, o astro que o porvir lhe iluminava. Ai, que bonito isso, De gente. minha mãe, que louca me adorava, era na vida a rosa predileta. Mas, de novo, tudo se acabou. A trilha olente não mais percorrerei desses caminhos. Não mais verei os míseros anjinhos que aqueciam na minha a mão algente. Correi, ó minhas lágrimas sentidas, do passado no rórido sudário. Bem longe está o cimo do Calvário, e já as plantas sinto tão feridas. Ai, que seria do mortal aflito, que tomba enxágue a provação cruenta, se no marco da estrada poeirenta não divisasse os gozos do infinito? Abre-me n'alma as dores da saudade, um sulco de profundas agonias. Morreram-me para sempre as alegrias, só me resta um consolo, a eternidade. Nossa. Mais característica da segunda Geração geração. É. impossível. Ela chora de saudade, né? E qual Hoje é eu tô o assim, único gente. descanso? Hoje eu tô assim. Qual é o único descanso? Onde é que ela vai sentir paz de novo? Só na morte. Só na morte. Ou é voltando para a Não, eu não. infância, ou Ou é é- essa paz da morte, a eternidade. Exato. Então lembra muito os escapismos do ultrarromantismo. Escapar lembrando da infância, esse saudosismo. Escapar desejando a morte para que seja o findar das tristezas e das agonias, né? Exato. Ai, amei. E agora Mas eu vamos sei. para o final. Sadness ainda. Sadness. Sadness é o último, não é? Não, tem Aí mais tem um. um Ah, outro. africano e o Ah, o poeta. africano que é o que É. tem a ver com astronautas. Perdi Sadness. Tem que passar 155. aqui. Como que eu perdi? Que tá marcado? Esse foi um dos poemas comentados por Machado de Assis. É. Sadness em inglês, porque a gente é bilíngue, por favor. Tristeza. Tristeza. E aí tem lá. Ainda visitas, portanto, minhas noites para ti reservadas, e galgas minha alma elevada até pensamentos como os seus.
Aqui, essa é epígrafe, né? E, de novo, a gente vai ter um poema super ligado à segunda geração. Porque a segunda geração, ela tem ou essa temática do escapismo, ou a temática da melancolia profunda. Esse é pelo amor de Deus. Esse é melancólico. Ô, amigo, vem cá. Hoje, eu sempre hoje esse daqui eu nem vou querer ler. Não, ó, não dá. Esse aqui é... Esse é curtinho, então tem só 4 estrofes, né? Meu anjo inspirador não tem nas faces as tintas carolíneas da manhã, nem tem nos lábios as canções vivaces da cabocla pagã. Não lhe pesa na fronte deslumbrante coroa de esplendor e maravilhas, nem roubas ao nevoeiro flutuante as nítidas mantilhas. Meu anjo inspirador é frio e triste, Meu Deus. como o sol que enrubesce o céu polar. Trai-lhe o semblante pálido do antiste o acerbo meditar. Agora as 3. Traz na cabeça estema de saudades, tem no lânguido olhar a morbideza, veste a clame de eril das tempestades e chama-se tristeza. Então o anjo dela é a tristeza. Dela, Virgem Nosso, não. Quem a acompanha essa tristeza de olhar triste, de aparência pálida, né? Ela vive nessa sombra. É aquela coisa do ultrarromantismo de vou chorar num quarto escuro em posição fetal. Isso. Ninguém me ama, ninguém me quer, por isso me deixa aqui, entendeu? E essa coisa que o ultrarromantismo tem de abraçar a tristeza. Isso eu acho bonito. Porque, né, muitas vezes a gente vive numa sociedade que fala que você tem que melhorar logo, que você tem que partir pra outra. Vamos. Sorria sempre. Agradeça. Não, o ultrarromantismo vai falar, não, é importante também você abraçar as suas sombras. É importante, tá triste, chora. Chora até você sentir que o coração aliviou, aí depois você vê o que você faz. Então, aqui o anjo dela é a tristeza, e tá tudo bem, né? Ela sente essa tristeza acompanhando e vai abraçar essa sombra. Então, a segunda geração tem muito disso, né? Ultrarromantismo. Exato. E geração também mal do século. Essa tristeza profunda que acometia todos eles. Exatamente. E eles morriam tão jovens, né? Então, Ai, Álvaro de Azevedo, né? 23? 24 anos. Ó, todos agora, eles, né? 20 e poucos. Todos. Todos. Agora, gente, o africano e o poeta. Eu amei esse. Este daqui, ele vai nos levar ao nos remeter, eu acho que faz uma leitura, Castro Alves. Isso, Exato. Terceira geração, que é A condoreira, né? A É. geração condoreira, abolicionista. que tem um linguajar tão... E aqui a gente vê Elaborado. o que você tem que procurar nos textos. Então, as características dessas 3 gerações. E a gente vai ver que 2 características são predominantes. É essa melancolia e essa poesia de engajamento social. Então, ela é uma pessoa muito engajada politicamente, Tanto muito é que foi uma das engajada primeiras feministas. muito engajada na causa abolicionista. Muito. Então ela tem muito disso. E em O Africano e o Poeta, ela traz uma inovação. Ela dá voz ao escravizado. Ele fala durante o poema. Né? Uma coisa que ninguém estava acostumado a ver. Exato. Né? Até mesmo Castro Alves, que é o principal nome. Não fazia né? Ele humaniza os Exato. escravos, os escravizados, né? Ele traz o sofrimento deles no navio negreiro e etc. Ela dá voz. Voz a ele. Então vamos lá. A epígrafe. Os escravos, será que têm deuses? Será que têm filhos? Eles não têm antepassados? E aí a gente começa. Vai. No canto tristonho do pobre cativo, que eleva o furtivo da lua ao clarão, na lágrima ardente que escalda-me o rosto, de imenso desgosto, silente expressão. Quem pensa, o poeta, que os carmes sentidos conserta os gemidos de seu coração. Deixei bem criança meu pátrio valado, meu ninho embalado da Líbia no ardor. Mas esta saudade, que em túmido anseio, lacera-me o seio sulcado de dor. Quem sente, poeta, que o Elísio descerra, que vive na terra do místico amor, Roubaram-me feros a ferve dos braços, em rígidos laços sulquei vasto mar. Mas este queixume do triste mendigo, sem pai, sem abrigo, quem quer escutar? Quem quer? O poeta, que os térreos mistérios aos passos sidérios deseja levar.
Mais tarde, entre as brenhas, reguei 1000 searas, com as bagas amaras do pranto revel, das matas caíram 100 troncos, 1000 galhos, mas esses trabalhos do braço novel. Quem vê, o poeta, que expira em arpejos aos lúgubres beijos da fome cruel. Depois, o castigo cruento, maldito, caiu no proscrito que o Simon crestou. Coberto de chagas, sem lar, sem amigos, só tem inimigos. Quem há como eu sou? Quem há? O poeta que a chama divina, que o orbe ilumina, na fronte encerrou. Meu Deus, ao precito sem crenças na vida, sem pátria querida, só resta tombar. Mas tem uma prece na campa do escravo, que outrora foi bravo, triste há de rezar? Quem há de... O poeta, que a lousa obscura, com lágrima pura, vai sempre orvalhar. Então aqui tem um diálogo, né? Poeta e escravizado. E ele fala, quem vai ouvir minha dor? O poeta, que tá aqui para traduzir isso. Quem não é meu inimigo? O poeta. Então a poesia como engajamento, como denúncia, né? Esse megafone gritando pro país inteiro os problemas e as pessoas que deviam ser ouvidas. Exatamente. Olha, gente, este livro, ele passa a fazer muito sentido. Muito sentido. Depois que você realmente tem a época que ele foi escrito, as características do romantismo, você enquadra isso. Este último que a gente acabou de ler. Quando você enxerga esse diálogo, é fácil enxergar numa primeira leitura? Não é. Quando você enxerga, é gostoso degustar a poesia. Né? Ela passa a ser degustada. Então, tem várias edições, mas olha, esta Obrigada, aqui, companhia. Pelo catálogo, né? Da Penguins. Leia poesia. Nós também, né? Que nós possamos ler mais poesia, porque um negócio desse aqui é muito da nossa cultura, muito da nossa essência, e uma mulher dessa merece todos os aplausos do mundo, porque muitas de nós hoje não somos nem metade do que ela foi lá atrás. Exato. O tanto que ela demorou para ser reconhecida. A FUVEST foi muito feliz em escolher essa nova lista. Quando a FUVEST, também é uma fala do Fernandão, né? Quando a gente perguntou da fala, a princípio muitas pessoas acham não colocar o Machado de Assis, não colocar. Mas as mulheres colocadas pela FUVEST, todas mostraram que com a educação você é salvo, né? Que a mulher, ela pode sim, ela tem muito a oferecer. Exato. A começar por textos maravilhosos. Então, fique ligado, curta, comente, compartilhe. Leia todos os 44 poemas, buscando essas dicas que nós passamos, essas temáticas, e faça uma excelente prova e se engaje em poesia. É isso. Até mais, gente. Tchau. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá. Claro que pode!